respeito da palavra do pastor e acharia que o pastor, então, estava interessado por causa do seu interesse como líder da GREI. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus e usar esse... Eu terei um pouco de dificuldade, acho que não está funcionando, porque nós vamos manusear muito a palavra de Deus e será uma mensagem expositiva, portanto, os irmãos vão ter que manusear muito a Bíblia. Mas eu não quero que os irmãos manuseiem a Bíblia, não. A nossa irmã lá na sonoplastia se encarregou de colocar todos os textos na tela para que nós não percamos tempo procurando. E assim poderemos agilizar um pouco mais a mensagem. E então os irmãos estarão quietinhos, não precisa folhear a sua Bíblia, porque a mensagem será projetada. Eu estou atrapalhando alguma coisa aqui, não é? Não, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 4, 9, de 1 a 14. O tema da mensagem, pasmem vocês, razões para eu entregar o dízimo e razões para eu não entregar o dízimo. Então, nós vamos ver essas duas alas, essas duas direções, e os irmãos ficarão com aquela que mais lhe interessar. Por quê? Quero adiantar para os irmãos que o dízimo não é uma condicional para a salvação. Graças a Deus por isso. Porque temos notado em todas as igrejas que a maioria dos membros não contribui. É uma percentagem muito pequena de irmãos que sustenta a obra de Deus. E nós temos visto aqui na nossa igreja cerca de 40%, 50%, em torno disso aí, 50 e poucos por cento. Dificilmente chega a 60%. E assim é nas outras igrejas. Eu estava vendo uma igreja com 600 membros, e o pastor falando isso também. Nós temos aqui contribuintes apenas 35%. Então, muitas pessoas não contribuem, e elas têm as suas razões para não contribuir, das quais nós vamos falar hoje. Então, você não fica triste, não, porque o dízimo não leva e nem tira ninguém do céu, mas deixa uma lacuna muito grande na nossa vida material de recebermos coisas que Deus tem com promessa para aqueles que dão. Por isso os irmãos veem aí que muitas vezes o nosso tesoureiro lê assim, dízimo de não membros, tanto. Por que os não membros não dão dízimo? Porque eles não são bobos, não, eles sabem que Deus abençoa. Eles não terão promessa de salvação, mas terão promessa de bênçãos. E isso é importante na vida das pessoas. Talvez você ainda não se atentou para isso. Dar o dízimo, devolver o dízimo, é um passo de fé. Vejamos. E quem faz essa defesa aqui é o apóstolo Paulo. Ele, então, diz no texto de 1 Coríntios 9, assim: Paulo não era bem visto entre os crentes porque ele era perseguidor, e muitos não acreditavam que ele tinha se convertido, então também não dava sustento para ele, não. Mas ele um dia ele reclamou e fez a sua defesa desta forma: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha lavoura, obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem
apacenta o gado e não come do seu leite? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Porventura Deus tem cuidado com os bois assim? Ou não se diz isso certamente por nós? Certamente que é por nós, está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recebamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos esse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor: os que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Essa é a expressão que está lá, né? E assim ordenou o Senhor, de que os que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Amado Deus de Pai Celestial, Senhor, na Tua presença estou para transmitir esse recado tão melindroso, Senhor. Mas permita que, Deus, eu não venha ferir ninguém, Senhor. Põe uma guarda, Senhor, nos meus lábios, para falar somente aquilo que a Tua palavra está ordenando, o Teu Espírito Santo está me dizendo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te rogo. Amém. Irmãos, aí nós vimos esse texto, que só por si já é a mensagem defensora da contribuição na causa de Deus. Nós não precisaríamos de mais nenhum elemento para nos convencer de que a contribuição é necessária. E nós vamos ver isso através dos textos, e não vamos demorar muito, porque são muitos os textos e nós não queremos ultrapassar o tempo. Nós vamos ver o que nos diz a Bíblia lá no Velho Testamento. E o primeiro texto é Levítico 27, 30 e 31. Nós vamos acompanhar esse texto e vamos ver como ele nos diz: todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, seja do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. 31. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor. O que quer dizer isto? Muitas vezes, eu peguei meu dízimo, eu falei, eu dou o mês que vem, eu dou dobrado. Quantos irmãos já fizeram isso? Com certeza, muitos já fizeram isso. Esse mês eu estou muito apertado, mês que vem eu dou o dobro. Se o irmão for verdadeiro, ainda assim está faltando alguma coisa. Porque se alguém quiser resgatar o seu dízimo, gastar ele com alguma outra coisa, ou parte dele, deverá ser acrescentado 1/5. Então, seria o dízimo dobrado, mais 1/5 do valor que foi resgatado, do valor que você usou. Então, essa é a mensagem do texto de Levítico 27, 30 e 31. Todos os dias na terra seja entregue na casa de Deus. Gênesis 14, verso 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então Abraão deu dízimo de tudo. Quando Abraão saiu à guerra, Deus os entregou os seus inimigos e ele então, em gratidão ao Senhor, deu dízimo de tudo. Qual o dízimo que ele deu? Naquela guerra foi permitido ele saquear toda a riqueza que havia, o reino atacado e vencido por ele. Então ele tirou daqueles rescaldos que ele trouxe de lá,
o dízimo, entregou tudo ao Senhor. Malaquias 3:10. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. Nós estamos no Novo Testamento, irmãos, no Velho Testamento. Essas são as razões pela qual eu devo dar o dízimo. Depois nós vamos para o Novo Testamento e vamos ver também as razões pela qual não devo dar o dízimo. Em Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, e fazei prova de mim, diz o Senhor. Então esse é um mandamento com promessa. Por isso que muitas pessoas que não são crentes dão o dízimo. Tinha uma senhora que há tempos atrás, ela nunca veio à igreja, mas ela mandava o dízimo. E alguém perguntou, por que ela dá o dízimo? Se ela não tem interesse nenhum no evangelho. Eu disse, é porque ela é uma pessoa inteligente, conhece a palavra de Deus e sabe que é com promessa. Essa entrega do dízimo é com promessa. Diz o texto no verso 8, de Malaquias 3:8. No 3:10 mesmo diz assim: se eu não abrir as janelas do céu e não derramar bênçãos tais que delas te venha maior abastança, então é um mandamento com promessa. Então, por isso que muitas pessoas não crentes dão o dízimo, porque sabem que receberão bênção. Mas Malaquias 3:8 fala um texto bastante interessante. Pode um homem roubar a Deus? Seria possível um homem roubar a Deus? Com todo o poderio que Deus tem, com todos atributos, né? A irmã falou caracteres de Deus, mas Deus tem atributos que só a Ele pertencem. E o homem ainda consegue roubar a Deus? No Velho Testamento ele conseguia, porque era lei. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que temos te roubado? Aí vem o texto, nos dízimos e nas ofertas. Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações. Antigamente era trazido à casa de Deus para oferecerem holocausto. Se hoje nós não tivéssemos nada para fazer com dízimos, como tinha Abel e Caim, não tinha nada o que eles patrocinar com o dízimo, sabe o que eles faziam? Eles faziam uma fogueira e queimavam o dízimo em oferta ao Senhor. Tanto é que Abel foi aceita a sua oferta e Caim não. Mas eles trouxeram e ofertaram ao Senhor e ali fizeram um altar e queimaram. Então, muitas vezes nós achamos que não precisamos trazer porque Deus não precisa de dinheiro, mas Deus quer a fidelidade de cada um. Aqui no Velho Testamento era lei. No Salmos 24, verso 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, nós não temos nada. Tudo que nós temos é do Senhor. Por que nós ficamos, então, apegados a 10% e não devolvemos ao Senhor? Salmo 96, verso 8. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Aqui agora já passou para as ofertas. Nós temos duas maneiras de contribuir, com dízimos e ofertas. Nas festas do povo de Israel, eles tinham várias festas por ano. Tinha a festa do tabernáculo, a festa da colheita, e assim outras festas que eles tinham. E eles, então, traziam as suas ofertas. Não era dízimo que eles traziam nessas festas, eram ofertas. Em Números 18, 21, diz o texto: dou aos levitas todo o dízimo de Israel, como contribuição pelo seu trabalho que fazem na tenda do encontro. Os irmãos sabem que no povo de Israel, os levitas eram que tomavam conta do culto. Era o sacerdote e também os cantores, os instrumentistas, eram todos da tribo de Levi. E a tribo de Levi não recebeu herança. Então, as outras tribos é que sustentavam a tribo de Levi. Por isso que eles traziam todos os dízimos à casa do Senhor, para que aquela tribo
de Levi fosse sustentada. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo seu trabalho que fazem na tenda do encontro. Se o Velho Testamento tivesse prevalecendo até hoje, era os nossos irmãos aqui que fazem o louvor e aqueles que pregam a palavra, seria sustentado pelos demais irmãos. Mas hoje já não é mais assim. Em Êxodo 23, verso 15, diz assim, aí concernente à festa que eles realizavam. Êxodo 23, 15. Ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. É isso que diz o texto? Isso mesmo, um pouco diferente a tradução. Faça isso na época determinada, mês de Abide, pois neste mês você saiu do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Então, era uma observação que fazia na lei de Israel. E também, por último, lá no Velho Testamento, Deuteronômio 14, 22. Separem o dízimo de tudo que a terra produz anualmente. E eu resumi aqui um pouco, vou ler lá. Faça isso na época determinada do mês de Abide. O outro, você saiu do Egito. Há outro texto. Deuteronômio 14, 22. Deuteronômio 14, 22. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Então, eles tinham esse cuidado de separar anualmente o que a terra produzia. Então, nós temos essas razões para dizimar no Velho Testamento. Agora, e as razões para não dizimar? Não, ainda vou ficar com alguma razão para dizimar. Gálatas 6, verso 6. Que a irmã possa projetar. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as boas coisas com quem te instrui. O que está dizendo o texto? De que a pessoa que é instruída na palavra deve repartir os seus bens com aquele que instrui. Você, quando contrata um professor, seja ele de qual matéria for, você tem que pagá-lo, você tem que fazer um salário para ele. Você, quando contrata algum serviço, você tem que fazer algum pagamento. E aqui está falando exatamente do sacerdote. Contribui para com aquele que te instrui. Quem é que nos instrui diretamente ou diariamente nos nossos dias? É o pastor da igreja. Tessalonicenses 5, 12 e 13. Foi bem mais fácil assim, né, irmão? É muito texto para procurar, seria difícil para os irmãos. Aqui vem um reconhecimento para com aqueles que administram o que é sagrado. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que os tenhais em grande amor, em grande estima, diz uma outra tradução. Peço que reconheçais os que trabalham entre vós e que os tenham em grande estima. Não é isso que o texto está dizendo? Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês e que os lideram no Senhor e que os admoestam. Outras versões dizem que devemos tê-lo em grande estima. Mateus 23, 23. Aí vem uma advertência dos apóstolos aos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo de tudo. Essa aqui é uma das razões pela qual algumas pessoas não dão o dízimo, que diz que foi condenada o dízimo dos escribas e fariseus. Mas aqui tem uma complementação do texto que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei. E aí vem a conclusão: devias fazer isto, sem omitir as outras coisas. Agora vem aquela razão pela qual
aqueles que não dão dízimo, às vezes, usam desse texto também. Mateus 10:8. Mateus 10:8. Curem os enfermos e ressuscitam os mortos, purificam os leprosos e expulsam os demônios. Vocês receberão de graça e de graça deverão dar. Então, esse texto, que na minha versão está assim: de graça recebeste, de graça dai-vos. Então, mas aqui não está falando sobre o sacerdote, sobre a ministração da palavra, e sim aos apóstolos no ministério da cura, no ministério de fazer com que as pessoas ressuscitassem dos mortos e outras coisas mais. Vejamos que o texto é bastante completo. Se continuarmos lendo o texto, vocês vão ver que a palavra está atribuindo que eles não deveriam cobrar por nenhum trabalho que fizesse de cura ou de ressuscitar ou de curar os aleijados, não poderiam cobrar, porque de graça recebeste, de graça dai-vos. Amados, nós temos inúmeros outros textos, mas não vamos ficar por aqui. No Novo Testamento, como eu falei com os irmãos, as pessoas, às vezes, estribam em textos como este: de graça recebei-vos, de graça dai-vos. O que também nós entendemos que quem não dá o dízimo é porque não tem fé, é falta de fé. O dízimo é um ato de amor, é um ato de fé, e também falta de amor às almas perdidas, porque através dos dízimos e das ofertas é que a igreja vem alcançar aqueles que estão fora do aprisco celestial. E também o apego às coisas materiais. Certa vez, eu lá na Igreja do Progresso, no ano da década de 80, de 70, mais precisamente, tinha um irmão lá, um jovem muito bem sucedido, muito bem preparado, e ele trabalhava num clube de futebol e no departamento financeiro, e ele se chamava Arquimedes. O Arquimedes era um rapaz muito bem instruído na palavra, e um crente que realmente, apesar de ser jovem, mas também primava-se pela evangelização. E dizer que um dia, evangelizando o Eduardo Gonçalves de Andrade, eu creio que aqui, se eu perguntasse aos irmãos quem é que conhece ou conheceu, ninguém vai saber, sabe? É o Tostão do Cruzeiro. Alguém já viu falar nesse rapaz? Aí agora já é conhecido, né? Mas muitos ainda não conhecem, né? Não viu falar no Tostão, que foi o grande craque da seleção brasileira no ano de 70. Foi um ícone da seleção. Então, dizer que evangelizando o Tostão riu para ele e falou assim: eu nunca serei um crente. Ele falou: mas por quê, meu? Porque você já pensou em eu dar o dízimo do que eu ganho? Ele era um dos melhores atletas, mais bem pagos do país naquela época. Ele falou: como que eu vou dar um tanto de dinheiro desse para a igreja? Não dou, não. E aí ele expôs a sua realidade. Eu não dou o dízimo porque ganho muito dinheiro. Por isso eu não dou. É muito dinheiro que eu tenho que dar para a igreja. Não dou, não. E ele disse que evangelizando o João Pedro da Silva, que trabalhava no departamento de limpeza, e ele falou com ele assim: não tem jeito de eu ser crente, não. Como que eu vou dar o dízimo? Eu ganho um salário mínimo, tenho 4 filhos em casa, e como é que compro remédio, pago aluguel? Então, ambos têm as suas razões para não entregar o dízimo. Um porque ganha muito, e o outro porque ganha pouco. Então, por que nós entregamos o dízimo? É um ato de fé. É um ato de fé. Você pode ganhar pouco, Deus vai te abençoar. Não que você faça negócio com Deus, mas Deus vai prover as suas necessidades. O povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus falou com Moisés assim: escreve tudo que vai acontecer pelo caminho.
tudo que estiver acontecendo, você escreve, porque quando chegar lá na terra de Canaã, que vocês não existirem mais, e as gerações futuras perguntarem qual é a razão desse Deus, o que ele fez no passado, o que ele fez aqui, que vocês ainda cultuam esse Deus que te tirou lá do Egito, o que ele fez? Então, para o memorial, para as futuras gerações, foi escrito, e as pessoas, quando perguntavam, então, aquelas gerações tinham como responder. Está escrito, Deus nos tirou da terra do Egito, as 10 pragas, as providências no deserto, tudo aquilo para que as novas gerações pudessem acreditar no Deus do povo de Israel. Meus irmãos, esta igreja também tem a sua história, e nós devemos nos primar pela história que muitas vezes nós não conhecemos. A Bíblia fala de um rei do Egito que se levantou e não conheceu José. Então, José foi rei do Egito, foi aquele homem que administrou o Egito sob a vontade de Deus. Mas José morreu, passou-se os anos, veio um rei que não conhecera José, e aí escravizou o povo de Israel, levou o povo à escravidão. Então, esta igreja também tem uma história que vocês precisam saber, né? Nós, quando nos propusemos a comprar esse terreno, foi na década de 80, e foi um ano mais difícil que o Brasil teve, foi na década de 80. Na década de 80, o Brasil teve a sua estrutura financeira mais abalada do mundo. É como a Venezuela nos últimos dias de Maduro. Naquele tempo, nós não tínhamos centavos na nossa moeda, de tão desvalorizada que ela estava. Em 1986, prevalecia o Cruzeiro, né? Não o clube de futebol, mas a moeda do nosso país era o Cruzeiro. E foi chamada pelos economistas da década de 80 de uma década perdida. Foi o ano que mais maior inflação teve no nosso país. Chegamos a 73% de inflação no mês. Você comprava um carro hoje por 100 mil, mês que vem valia 173. Todo mundo estava aplicando o seu dinheiro porque sabia que o mês que vem era favas contadas, era lucro certo. Você comprava um pacote de arroz hoje, de manhã, quando era de tarde o preço já era outro. Muitos irmãos aqui lembram disso, lembram ou não lembram? Né? Aí, muitos irmãos lembram disso. Você não, você nasceu muito depois disso aí e não sabe dessas coisas. Mas o que mais os supermercados contratavam era aquele pessoal da maquininha, né? A maquininha para reposição de preço. Você passava para lá, olhava o preço, quando você voltava o preço já era outro. Era uma coisa terrível. E aí, então, tivemos naquela época uma inflação desavassaladora. E depois passamos, então, na década de 80 para o cruzado. E assim fomos, a nossa moeda foi se refazendo, depois cruzado novo, em 89, depois voltou a cruzeiro, e em 93 voltou a URV, que é a União de Referência de Valor, que depois se transformou em real. Ah, irmãos, nós passamos muito aperto por causa disso, porque você podia comprar as coisas e saber que era lucro certo, mas depois veio a inversão, né? Veio a deflação, onde que todas as pessoas que te haviam comprado, e aí as coisas já passaram a não valer mais coisa nenhuma. Mas, dito isso, eu quero dizer o seguinte, que quando essa igreja foi comprar esse terreno, ele, num dia, valia 6 milhões, na época falava milhões, no outro dia já era 7 milhões, no outro dia já era 8 milhões, a igreja conseguiu comprar por 8 milhões e 500, por intermédio de um vereador. Ele interviu, não, você já deu preço, não, mas as coisas estão aumentando muito e tal, mas conseguiu fazer valer a palavra por 8 milhões e 500. E aonde que essa igreja ia arrumar 8 milhões e 500? Aí, entre os irmãos
naquela situação de compra de terreno e de construção de templo. Né? Então, são histórias que vocês precisam saber. Tinha uma irmã que tinha um boi lá, muito bonito, na sua casa, que ela era de estimação. Ela falou, eu vou vender esse boi para ajudar a igreja. Aí chamou o irmão aqui da igreja mesmo para comprar o boi. E ele falou, quanto que a senhora quer no boi? Ela falou, eu não sei, eu vou vender isso para ajudar a igreja. Eu falei, então, mudou a história. O boi vale X, mas como a senhora vai dar oferta na igreja, eu vou dar X mais Y. O irmão Eli lembra disso, não lembra? Então, são histórias que a gente vai contar. E aí, outro irmão tinha um lote lá em determinado bairro, fez igual a Ananias e Safira, só que não mentiu. Ele trouxe tudo e entregou na igreja. Ele não mentiu. Deus tem abençoado esse irmão até hoje. E tivemos uma família aqui de Brasília que viu o empenho desta igreja em se organizar, em fazer o melhor para Deus. Eles se moveram o coração e mandaram 10 milhões de cruzeiros para a igreja. Os irmãos sabem o que é isso? Isso é a providência divina. Esse terreno custou 8 milhões e 500 mil. Essa família mandou 10 milhões de reais. Mãe ali lembra disso? Lembra, né? Família Santos. Que Deus os abençoe. E assim tinha um irmão que tinha 2 empregos. De vez em quando ele trazia o salário do segundo emprego. Pô, isso aqui é uma extra que eu faço e tal. Entrego para poder ajudar na construção do templo, no pagamento do templo. A convenção, para que os irmãos tenham ideia, a convenção nos ajudou a comprar o terreno, dando 2 milhões e 500. Quer dizer, ainda faltava 6 milhões, né? Mas aí Deus manda de outros lados. Deus manda. E eu, quando vejo os irmãos ajudando, o irmão Gutenberg, o irmão Edson, que agora também vai ser ajudado, eu fico feliz porque esses irmãos, enquanto foram membros da igreja, não faltaram um mês na sua contribuição. Então, eles têm um direito, praticamente, que eu entendo que é, assim, direito garantido, não por lei, mas por reconhecimento nosso, de que eles devem ser ajudados mesmo. Nunca falharam, nem eles, nem a sua saudosa mãe, a irmã Nair, nunca faltaram com suas contribuições. Então, sejamos realmente honestos em cuidar desses irmãos, porque eles foram de grande valia para esta igreja. Se fôssemos citar aqui exemplos, a família Polinária é um exemplo, toda ela. E temos outras famílias, nós não vamos citar nomes, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Se os irmãos têm esse conforto de estar sentado nesses bancos aí, que não é um conforto principal que uma igreja oferece, mas é um bom conforto, é porque alguém contribui, é porque alguém traz a casa do tesouro para que haja mantimento. Por isso Deus tem nos abençoado. Eu me lembro quando esses bancos foram feitos, a igreja tinha poucos membros, né? Aliás, quando a igreja foi organizada, ela tinha 28 membros, e desses 28 membros, só tinha 13 membros que eram adultos. E desses adultos, muitas eram esposa de alguém que trabalhava e ela não trabalhava. Então, era muito pouca gente. E a gente ficava pensando, como Deus pode fazer alguma coisa com tão pouca gente? Mas é aquilo que Neemias falou, né? Esse é um trabalho que Deus fez prosperar. Que Deus nos abençoe para que possamos ser mais desapegados às coisas materiais. Você poderia perguntar, mas para que precisa mais de dinheiro? A igreja poderia ter coisas que outras igrejas têm. Eu estava vendo a igreja lá de Guarapari, ela tem consultórios médicos, ela tem consultório dentário, ela tem assistência social de alto nível. Então, nós não enveredamos por isso, por quê? Porque ainda são parcos os nossos recursos. Mas, graças a Deus, que tem dado para sustentar o obreiro e as despesas que a igreja tem. Portanto, meu irmão, não se sinta constrangido se você dá ou não dá o dízimo. O fato de não darmos o dízimo, não devolvermos o dízimo, não nos tira o direito de entrar no céu.
Graças a Deus por isso. Porque é pela graça e a misericórdia de Deus que nós adentraremos lá. Mas seria bem melhor se todos cooperassem para que houvesse muito mais mantimento na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir sobre isso e, quem sabe, mudar a nossa trajetória. Quero convidar a irmã Giovana para encerrar esse culto com uma melodia que só ela sabe e fazer o nosso coração feliz. As irmãs ouviram bem ainda. Som. Eu cumprimento os irmãos, capaz de nosso Senhor Jesus, amém? Esse louvor que eu vou estar entoando, que o Senhor colocou no meu coração, ele não é novo, não. Todo mundo conhece, a maioria do povo conhece. Pode estar louvando junto comigo, amém? O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com lágrimas nos olhos você ora,
soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende. O teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Guerrear. Amém. Deus abençoe ricamente a irmã. Irmãos, em Hebreus 6:10 diz assim: Deus não é injusto para esquecer a obra de cada um. E também lá em 2 Crônicas 21:20 diz assim: e Jeorão morreu sem deixar saudade. Que um dia que nós partirmos daqui deste mundo, ou mudarmos para uma outra cidade, deixaremos um legado, quem sabe a saudade, que deixou a nossa irmã Nair, que deixou a nossa irmã Madalena, que deixou a nossa irmã Cecília, que deixou o nosso irmão Lima, que deixou o nosso irmão Dari, e por aí vai, né? Não vou lembrar de todos, mas deixaram um legado de saudade, de trabalho, de serviço ao Senhor. Que ao um dia nós tombarmos, ou formos embora dessa cidade, deixaremos também um legado de saudade. Que o Senhor Deus possa nos abençoar de maneira tal que possamos ser assim. Irmão José Amaro, quero convidar para vir aqui à frente, fazer uma oração de encerramento do culto nosso nesta manhã. Deus, nós te louvamos pela beleza da tua santidade, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado faltar o pão de cada dia, aleluia. Oh Deus, conforme foi falado aqui, a nossa contribuição vem de Deus, nós simplesmente devolvemos, e nós estamos felizes por este domingo maravilhoso, que antes de nós nascermos, o Senhor já tinha proporcionado para todos nós. Que nós continuamos abençoando um irmão com as ricas bênçãos que o Senhor nos propõe, dando graça, não só hoje, mas para todos sempre. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. 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 Estamos encerrando o nosso culto nesta manhã e que tenham todos um bom dia, né? Para estarmos de volta logo mais. Deus abençoe cada um.